já sabem. Tenho 60 anos, não sei estar quieta e trabalho numa universidade, sou assessora pedagógica de uma faculdade. Tenho uma empresa na qual está sediada uma editora. O que provocou o início da editora e a criação da editora foi que eu fiquei viúva e o meu marido tinha deixado várias coisas para publicar, nomeadamente tinha deixado um romance para publicar e tinha escrito sempre, durante anos, em jornais, revistas, etc. E eu achei que aquilo deveria vir a público. E nesse sentido falei com um amigo que era quem apoiava a escrita do meu marido para tentar perceber como é que poderíamos processar a publicação de tudo isso. Ele, que também é escritor, estava muito desgostoso de não conseguir que as editoras às vezes funcionassem como ele achava que devia funcionar. E eu depois lembrei-me, eu tinha uma empresa com o meu marido há muitos anos, desde 90, disse, mas porquê é que nós não mudamos o objeto social da empresa e não pomos lá uma editora? E foi assim que começou a Onivá. A principal dificuldade, primeiro, é rejeitar a imensidão de escritos que nos aparecem. As coisas mais incríveis, mais inconcebíveis. A outra mais real no dia-a-dia é a questão da distribuição. Como em tudo em Portugal, a distribuição é sempre um nó muito complicado. Não há distribuidoras e as que existem levam a módica quantia de 44% sobre o preço de venda do livro. O principal motivo da editora, no fundo, o propósito da Onivá é basicamente a divulgação de autores portugueses, na sua grande maioria, de forma que boa literatura, na nossa opinião, chegue às pessoas de uma forma tranquila. Rejeitamos por completo quando alguém pergunta quanto é que vocês levam para editar um livro. Eu digo não quero editar connosco de certeza, porque nesse registro nós não editamos. Depois a questão o que é que as grandes fazem que nós não fazemos é essa questão de chegar aos pequenos nichos e aos autores menos conhecidos e também a questão da maior proximidade, porque as grandes editoras, há sempre um editor que tem proximidade com o autor, mas a editora no seu conjunto não. E nós somos muito pequeninos, nós somos uma editora independente e micro, portanto fazemos tudo. Preparamos eventos de lançamento, interagimos com o autor, tratamos dos espaços, fazemos tudo. Agora, como é que começa? A pessoa tem um livro que gostaria de publicar e apresenta-nos, e se nós entendemos que tem alguma qualidade ou que pode, através de um trabalho de edição, ficar uma coisa aceitável, combinamos com o autor e começamos a trabalhar. Trabalhamos sempre para os dois lados, ou seja, o editor faz algumas sugestões, correções e o autor aprova ou não aprova, discute-se, às vezes os livros andam para lá e para cá. Depois da edição tem que passar para o paginador, nós trabalhamos com paginadores independentes também. Depois do paginador paginar, o editor volta a trabalhar o livro e normalmente vai a seguir para o autor ver se encontra gralhas, há alguma coisa que queira modificar, não muito, porque já está paginado, convém que não inventem. Quando isso estabiliza, vai para a gráfica. Tentamos ter algum cuidado nas capas dos livros. Dá muito quem compra livros pela capa e quem não compra porque não gosta da capa. Portanto, temos um conjunto de pessoas que fazem ilustração, que fazem fotografia, com quem trabalhamos e desafiamos a fazer-nos algumas capas. Há um livro ou outro que são, por exemplo, quadros de autores conhecidos. Portanto, o que fazemos mais é recorrer a pessoas que desenham e que têm gosto e que fazem capas, e às vezes é principalmente malta nova. Fazemos muitos desafios a recém-licenciados e a amigos e a primos e pronto. A gente à nossa volta é uma editora muito caseira, digamos assim. Neste momento nós só temos distribuição em plataformas online, sendo como é a UC e a Bertrand, que é a Porto Editora, as pessoas que quiserem vão à livraria e pedem e levantam na própria loja. Temos também o nosso próprio site, onde temos uma loja onde as pessoas podem encomendar e vendemos principalmente nos lançamentos dos livros. Tentamos fazer sempre 2 lançamentos por cada título. É um em Lisboa ou no grande centro mais próximo
da vida do autor e outro normalmente na terra onde vive ou onde nasceu, para divulgar junto do seu público. Às vezes são pessoas, por exemplo, acontece muito na província, as pessoas não compram o livro, por exemplo, têm a noção de que as pessoas não vão ler o livro, mas compram porque é do filho da Francisca Antónia, e então é um menino da terra, e então tem que ter os livros todos. E, portanto, a distribuição é o calcanhar daqueles, porque os autores querem muito ver os seus livros nas livrarias. E é muito difícil pôr os livros de pequenas editoras nas livrarias. Muito, muito, muito difícil. Portanto, nós apostamos muito mais nos lançamentos. Um dos critérios que nós temos quando fazemos um livro é pedir ao autor que se comprometa a ajudar no convite das pessoas para os lançamentos, ter gente nos lançamentos. Nós tivemos um caso muito caricato, um autor que era um senhor e que era crítico literário, que foi professor, era um linguista conhecidíssimo em Portugal e muito considerado pelos pares, o que não é costume na literatura. Nós fizemos o primeiro lançamento dele e tivemos 7 pessoas no lançamento, só que era a nata da literatura. A nata da literatura estava lá, só estavam era 7. Como entretanto eram os mais amigos, os mais próximos, e ele já tinha dado o livro, já tinha oferecido o livro aos amigos, vendemos. Eu que sou uma otimista, ando um bocadinho pessimista com Portugal e com os portugueses, mas penso que se há nicho que vai continuar é as editoras, as empresas, tudo o que é mais independente, mais pequenino, porque está mais próximo dos pequenos públicos e porque é o passo-a-palavra e pronto. E se apostar na qualidade, eu acho que vai andar. Agora penso que isto vai ter umas grandes revoluções, não me parece que vá ser muito positivo. Nós gostamos do livro. Gostamos de cheirar o livro, gostamos de palpar o livro. Os autores gostam muito de saber que os livros deles estão nas feiras. O leitor gosta, eu acho que a maioria dos leitores gostam sempre, os que vão às feiras, gostam sempre de ter uma palavra, de saber qualquer coisa mais sobre o livro, porque conheço o autor, porque é da minha terra, porque não sei o quê. Portanto, há ali sempre uma ligação que online é uma coisa perfeitamente impessoal. E nos lançamentos é engraçado, temos um autor nosso que fez um lançamento excepcional com muita gente, e às tantas aparecem pessoas que conheciam-me a mim, conheciam a pessoa que estava a ajudar-me a vender os livros e tudo, portanto, tinham andado no liceu juntos e apareceram ali, parecia que nos conhecíamos todos, que aquilo era, que estávamos em casa. Há livros que são aso a comentários muito curiosos. Há livros que as pessoas não percebem, que têm subtilezas que as pessoas não conseguem lá chegar e andam ali a querer buscar e perguntam e falam. E as pessoas gostam muito de falar com os autores, saber que o autor está lá. Portanto, nós dizemos que o autor X ou Y está num sítio e as pessoas vão para falar com o autor, para pedir o autógrafo, para isso. E já tivemos situações da pessoa pedir o autógrafo ao autor ao lado, portanto ele nem sabia quem é que... autógrafo, este livro não é meu. Não é seu? Não, é meu. Houve agora 2 ou 3 eventos no qual eu não fui, foi o meu sócio e outras pessoas que o ajudaram. E depois as pessoas telefonavam, estava a contar verde, não te vi, não estavas, não sei o quê, porque eu estou em todo lado. Estou em Trás-os-Montes, estou no Algarve, depende de onde está o autor, eu estou. Mas tem um impacto, tem de facto uma carga de trabalho, cansaço às vezes grande. Uma sobrecarga de trabalho parva, mas quem corre por gosto não cansa. O público reage bem ao catálogo da Univá. O retorno que eu tenho dos autores, os autores ficam muito agradecidos por nós fazermos os livros, apresentarmos e trabalharmos com os livros. Há autores que ficam verdadeiramente reconhecidos. Há outros autores que têm um ego do tamanho do mundo e acham que são a melhor obra, que são prémio Nobel, só que o Nobel ainda não os encontrou. Há autores que fazem o livro, lançam o livro e desligam completamente, é preciso nós andarmos um bocado atrás, vamos fazer um lançamento, tal, não é? Há diferentes perfis. Há outros autores em certos sítios que com a questão das apresentações me levantam alguns problemas, porque querem sempre, eles não convidam as pessoas para a apresentação do livro, eles convidam as pessoas para vir comer. E então querem banquetes. Eu tenho que ter uma luta enorme para dizer,
Não, não estamos a convidar para jantar nem para almoçar. Satisfazer os autores, conseguir que eles realizem sonhos, porque muitas pessoas escrever um livro e publicar um livro é um sonho de vida e, portanto, isso é gratificante. E o facto de estar a divulgar cultura também é uma coisa muito gratificante. Nós neste momento já não temos só autores portugueses, já temos autores latino-americanos e eles também nos agradecem muito e temos muito intercâmbio com Espanha, com várias zonas de Espanha, com o Equador, somos presentes em festivais, etc. Portanto, com Cuba está a haver alguma divulgação e isso é interessante e ao mesmo tempo é satisfatório. Um livro ser bom ou não ser bom, para mim é muito subjetivo, muito subjetivo. Há livros que eu não consigo ler de todo e há outras pessoas que adoram aqueles livros. Portanto, acho que isso é muito subjetivo. Eu nunca sonhei publicar nenhum livro. Os autores é que podem sonhar publicar. Eu sonhava não ter publicado, enquanto editora, poesia, como digo. Não tenho nada contra, mas não me diz nada. E é estranho para mim a minha falta de ligação, que eu gosto dos livros, eu gosto principalmente de contos. Contos e crónicas para mim é o tipo de livros que eu gosto mais. Não gosto de um bom romance, mas gosto mais de contos e crónicas. Mas, portanto, não há assim nenhum sonho que eu... Aliás, eu também nunca sonhei ter uma editora, isto foi um por acaso mesmo, mas sinto-me principalmente feliz por ter conseguido publicar as crónicas do Luís Bento e o romance que ele não viu publicado, mas que está publicado.